Marcelo Ivo de Carvalho é o novo nome que circula nos noticiários dos últimos dias. Se você não acompanhou e não sabe quem ele é, eu te explico. Marcelo é um delegado da Polícia Federal que atuava nos Estados Unidos e foi o responsável por ser o oficial de ligação junto ao Serviço de Imigração e Controle de Aduanas, o ICE, na prisão do ex-deputado federal Alexandre Ramagem. Acontece que ele foi expulso de lá e teve que voltar ao Brasil. Isso gerou uma grande confusão entre autoridades dos dois países. Tudo começou com a prisão de Ramagem em 13 de abril lá na Flórida. Em comunicado, a Polícia Federal disse que a prisão aconteceu em cooperação internacional entre o Brasil e os Estados Unidos, já que ele é condenado pelo Supremo Tribunal Federal e considerado foragido da justiça brasileira. Já as autoridades americanas disseram que a prisão se deu por questões relacionadas à situação imigratória do deputado no país. O jornalista Sam Puncher, do Metrópolis, teve acesso a um documento exclusivo que mostrava que Ramagem foi admitido no país no dia 11 de setembro de 2025 com um visto B2 no formato visitante não imigrante para turismo. O prazo de permanência no país era até 10 de março de 2026, por isso ele estava sujeito à deportação. Ele foi solto em 15 de abril, 2 dias depois da detenção. Depois ele se pronunciou nas redes sociais. Primeiro eu quero agradecer a todos que torceram por nós, que fizeram orações, que estão do nosso lado, que é o lado da verdadeira justiça. Eu quero agradecer nominalmente ao Alan dos Santos, ao Eduardo Bolsonaro e ao Paulo Figueiredo. Agradecer também ao senador Irã, um amigo de longa data. Eles todos estavam com a Rebeca, ao lado da minha esposa, com muita força, que com muita determinação precisou de toda a ajuda para fazer chegar às autoridades americanas a regularidade da nossa permanência aqui nos Estados Unidos. Primeiro que eu fui detido por uma questão migratória, nada de trânsito. Agora, ocorre que eu entrei nos Estados Unidos em setembro do ano passado de forma perfeitamente regular. Passaporte válido, visto válido, sem condenação nenhuma. Alexandre Ramagem e a família estão em processo de asilo político e agora o deputado aguarda em liberdade a análise do seu pedido. Nos bastidores, a expectativa é que o pedido seja concedido. Ele vai conseguir, o asilo político, esse episódio deve favorecê-lo nesse sentido, porque a nota do governo norte-americano foi bastante clara com relação a isso. Ela fala em perseguição política, que ninguém vai atuar ali para manter uma perseguição política. Então, neste sentido, tirando todo o drama ali, que é uma prisão nessas circunstâncias, o Ramagem, acho que se deu bem, viu, Neila? Porque no final das contas deve sair esse asilo, para que ele continue vivendo nos Estados Unidos. E foi na última segunda-feira, dia 20, que o nome do delegado brasileiro entrou na história. O Metrópolis havia noticiado que Marcelo deixaria o país. Depois, um perfil do escritório para o hemisfério ocidental dos Estados Unidos confirmou a saída de Ivo. No post divulgado no X, eles disseram que nenhum estrangeiro pode manipular o sistema de imigração para contornar pedidos formais de extradição e nem prolongar caças às bruxas políticas em territórios dos Estados Unidos. Por isso, solicitaram que o funcionário brasileiro deixasse o território americano. Teve a ver com a atuação da polícia lá de Orange County, que é esse condado lá da Flórida, que prendeu ele, entregou para o ICE, por causa de uma dica desse delegado, falando, olha só, tem uma pessoa aqui nos Estados Unidos cujo visto, cuja permanência nos Estados Unidos expirou, a permanência que o visto permite de 6 meses. Então, quando o ICE fez essa prisão, lembrando que lá nos Estados Unidos, as polícias são muito mais independentes até do que aqui no Brasil. Então, assim, quando o ICE fez essa prisão, até ali foi o momento de, prendemos uma pessoa que estava ilegalmente nos Estados Unidos. Só que a história não era essa. Então, isso chegou no governo americano, no Departamento de Estado, que é quem cuida tanto do pedido de extradição do Ramagem, quanto do pedido de asilo do Ramagem, chegou quase como uma molecagem ali. Peraí, então tem um pedido de extradição aqui, ao invés do governo brasileiro esperar, eles tentaram denunciar o cara para fazer ele ser deportado pelo visto expirado, pela permanência expirada. Isso aqui é errado, porque é uma quebra de confiança. E esse trabalho de cooperação entre as polícias é um trabalho de confiança. Ele estava lá desde agosto de 2023, no escritório do ICE, em Miami, e era o único delegado federal brasileiro designado para atuar nas dependências da agência americana, coordenando a cooperação em investigações e operações migratórias na região.
A Polícia Federal disse que o delegado estava nos Estados Unidos em missão oficial de colaboração com as autoridades americanas, com um prazo que finalizou no ano passado. Em março de 2025, a direção da PF renovou esse prazo por mais um ano. Por isso, ele já tinha saída do país programada e teve a volta adiantada. Na mesma semana da expulsão, o presidente Lula estava em viagem na Europa e disse à imprensa que pretende adotar o princípio da reciprocidade, mas ele não entrou em detalhes. Não sei o que aconteceu. Fui informado hoje de manhã. Acho que se houve um abuso, americano com relação ao nosso policial, nós vamos fazer a reciprocidade com os dele no Brasil. Não tem conversa, ou seja, nós queremos que as coisas aconteçam da forma mais correta possível, mas nós não podemos aceitar essa ingerência e esse abuso de autoridade que algumas personagens americanas querem ter com relação ao Brasil. Nessa quarta, dia 22, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, disse que a instituição retirou as credenciais de um agente de imigração dos Estados Unidos que atuava na sede da corporação em Brasília. O presidente Lula comentou sobre essa decisão. Andrei, parabéns pela sua posição com relação ao delegado americano, colocando a reciprocidade. Ou seja, o que eles fizeram conosco, a gente vai fazer com eles, esperando que eles estejam dispostos a voltar a conversar e as coisas voltar à normalidade. Parabéns. Obrigado, presidente. Um mês antes da expulsão, a PF tinha nomeado a delegada Tatiana Alves Torres para assumir o posto de oficial. A coluna Manuela Alcântara, aqui do Metrópolis, apurou que a mudança de quem representaria a PF nos Estados Unidos já estava acordada desde fevereiro desse ano, e o prazo para que Tatiana permaneça em solo norte-americano é de 2 anos. Toda essa movimentação foi interpretada pelo governo brasileiro como uma quebra de confiança na cooperação bilateral, ponto que agora está no centro da tensão diplomática. O Itamaraty, inclusive, criticou a decisão. Segundo o órgão, a medida não seguiu a boa prática diplomática nem respeitou regras de cooperação entre os dois países. O Metrópolis segue acompanhando essa situação e trazendo todas as informações. Para ter mais detalhes, acesse o nosso portal metrópolis.com e se inscreva no nosso canal no YouTube, Metrópolis TV.